Eu ia perguntar pra você, mas tô dando uma resposta própria, né? Mas é isso, né? Sobre a gente tomar a decisão. Que as pessoas, na verdade, não... Eu acho que se você... O que você acha que seria o primeiro ponto? Que as pessoas não têm essa... Ele não entende, só vive nesse mundo, né? A pessoa só vive. Quais são os pontos, assim, que você acha que é mais importante pra pessoa ter essa mudança de mentalidade, ter essa consciência? O primeiro passo o primeiro passo é você reconhecer. Tá. É reconhecer. Opa, a minha vida tá desse jeito, né? O que eu tenho feito? Qual é o meu posicionamento para eu estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje? Então você tem que reconhecer que você tem atitudes, comportamentos e hábitos que estão te levando para esse posicionamento. Tá. Então, financeiramente falando, vamos colocar na área financeira, na saúde. Acho que são as duas principais áreas, digamos assim. Tá. Mas tem, claro, tem o casamento, tem relação com os filhos. Então, vamos colocar esses dois aqui, financeiro e saúde. A sua saúde hoje, a sua finança hoje, é fruto do seu posicionamento, das atitudes e comportamentos e hábitos que você plantou e você tem plantado. E a lei da semeadura. O problema é que as pessoas, elas ignoram, elas rejeitam esses comportamentos, não estão nem aí. Falam, não, deixa contar, eu vou fazendo. Elas não querem reconhecer. Porque o primeiro passo é reconhecer e isso vai doer. E o processo da mudança, ela dói. Sim. Só que é uma opção. Ou você opta em sentir, o que acontece? Sentir a dor e ser transformado por aquilo, ou a pessoa escolhe e a pessoa não quer passar por aquilo, porque ela acha que aquilo vai ser um sofrimento, mas o sofrimento é uma opção. Só que a dor ela é um processo, a dor ela é a fraqueza indo embora. Então você reconhece aquele ponto ali que vai doer. Eu vou ter que falar, tá doendo já. Se eu não mudar isso aqui, vai piorar. Vai doer muito mais. Então, eu vou ter que reconhecer isso aqui. O primeiro passo é o que tu falou agora. Consciência, clareza é você reconhecer que isso que você está fazendo hoje vai te levar para algum caminho, vai te levar para algum destino. Então, tudo começa primeiramente, por exemplo, nos pensamentos. Tá. Os teus pensamentos constroem as ações. As tuas atitudes vão construir os teus hábitos, que vão se tornar automáticos, inconscientemente. E esses hábitos vão definir o teu caráter. Seja ele bom caráter ou mau caráter. E o teu caráter vai te levar a um destino. Então, o teu caráter, o que você faz hoje, vai te levar a algum destino. Então, ao longo desse processo, por exemplo, você teve atitudes, comportamentos que te levaram a ter esse podcast hoje. Né? Quais foram? Poxa, eu fiz isso para estar hoje aqui. Só que o que você fez para chegar hoje não vai te levar para o próximo nível. Não vai te levar para uma próxima fase. Mas teve uma preparação para isso. Por exemplo, a história de José do Egito, eu gosto sempre de contar, né? Que ele tinha o dom de interpretar os sonhos, interpretou o sonho do faraó, né? O faraó ele falou lá, faraó, essas 7 vacas gordas será o tempo de fartura, mas virão as 7 vacas magras. Tempo de muita fome que vai se assombrar aqui no Egito. Então, o que acontece? Você tem que fazer agora aqui algo que vai que quando vier a crise, você não venha sofrer. E foi a mesma coisa do meu sonho. Foi a mesma coisa do meu sonho lá que Deus me deu um sonho. O que acontece? No meio da pandemia do Covid, Deus me deu um sonho. Tu vai fazer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui contigo se você tomar a decisão de ir. Entendeu? Por quê? Porque você é servidor público, nada contra servidor público, pelo contrário, eu sou muito grato a aprender muito. A gente tem que aprender com as fases. Foi uma fase, né? Exato. Foi uma fase que eu aprendi muito. Eu extraí. Tem coisas que eu não eu vejo assim, não relevo, eu falei, não. Mas tem coisas que eu extraí e eu levo pra minha vida. Entendeu? Porque a gente tem que aproveitar. Tem que ter esse filtro. Faz parte do processo. Faz parte do processo, das fases. Das fases, Pra você chegar um dia, você tinha que passar por isso. Exatamente. Então, foi mais ou menos dizer, Rafael, é o seguinte, te dei esse sonho, aconteceu isso, e acontece, apareceu o Covid, todo mundo foi atingido pela pandemia. Sim. Mas vai chegar uma hora que se acontecer uma outra crise, essa foi o que eu senti, o entendimento que eu tive. Se acontecer outra crise,
você como servidor público, concursado público, a gente não sabe o que pode acontecer. Uhum. O que acontece muito, a mentalidade de pessoas como, na grande maioria, como servidor, estabilidade, concursado, não tem essa prevenção, digamos assim. Como o José falou, Uhum. você vai ter tempo de 7 anos de vacas gordas. Vai faturar, só que vamos separar aqui os alimentos, o trigo, vamos separar 1/5 do que a gente está prosperando, porque vai vir a crise. Porque vai vir a crise e a gente não vai sofrer com isso. Uhum. E eu falei assim, se tu mantiver aqui, é provável que com a mentalidade que você está tendo hoje, você não vai ter essa prevenção, digamos assim. Então eu falei, olha, vamos tomar uma decisão. Se joga aí. Sim. E vai ver uma nova história aí. Aí foi que eu fiz. Então, eu tive esse discernimento, não sei se você conseguiu entender Sim. essa minha colocação, mas eu tive esse discernimento e foi uma das coisas que me fez tomar essa decisão também. Tu vai ficar meio que desesperado ali na hora, mas quando eu cheguei aqui, eu fui entendendo num processo. Sim. Saí de uma fase, fui para uma outra, só que essa fase aqui, essa nova fase, a fase que eu passei, me levou a estar nessa fase. Só que para sair dessa fase, eu tenho que viver essa fase, eu tenho que construir alguma coisa. Não tem que ficar preso ao que eu passei, ao passado. Ficar me lamentando, ficar culpando. Uma coisa que eu, para te passar a palavra, uma coisa que eu, quando cheguei aqui, eu ficava culpando. Poxa, eu era concursado público, a mentalidade do concursado público é assim, me estragou. Eu falava assim. E eu falava para as pessoas, Rafael, o que você fazia antes de vir para São Paulo? Eu era concursado, tal. Aí, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso, tal. Aí eu falava assim, eu murmurava. Mas essa mentalidade me estragou, cara. Não foi o concurso público, não foi. Eu estava com um pensamento de vítima mesmo. Sim. Não é isso. Não é o que acontece com você, mas o que você faz, o que acontece com você. Então, se eu tomar essa decisão, foi uma responsabilidade minha. Era uma nova responsabilidade de eu ter que entender que eu que tomei a decisão. Então, eu que tenho que ter uma atitude nova, novos comportamentos e o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo. Então, esquece o que aconteceu, a fase que você saiu, o passado e tudo mais. Esquece agora. Se concentrar no agora. O que você vai fazer para ir para o outro nível?